Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e fazes de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautere-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautere-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos,
Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobriu o rosto com um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Algumas coisas interessantes acerca desse capítulo. Primeiro, Deus tem que refazer as tábuas da aliança que ele tinha escrito na primeira vez que Moisés subiu ao monte. Isso porque Moisés, quando desceu e viu aquela festa do povo, aquela festa idólatra, ele ficou irado e acabou quebrando as tábuas, da aliança, as tábuas com os 10 mandamentos. Então Deus, de forma misericordiosa, refaz aqui as tábuas e ainda reforça outras leis para o povo. Vemos aqui no versículo 6 em diante que o próprio Senhor passou diante de Moisés proclamando o seu nome. E o seu nome são as suas próprias características, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, E no versículo 7, parte B, contudo não deixa de punir o culpado. Ou seja, um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso, mas um Deus também que é justiça, um Deus que se ira contra o mal, contra o pecado. Então, toda essa realidade é a realidade de Deus. Alguns parece que querendo melhorar a barra de Deus, só mostram o lado compassivo, misericordioso, amoroso. Porém, isso é falso, é metade da verdade acerca de Deus. Deus também é um Deus que se ira contra a maldade, é um Deus que pratica justiça, é um Deus que se ira contra o mal. Então, se a gente não fala isso, só apresenta o lado bondoso, bonachão de Deus, a gente acaba se equivocando e não adorando ao Deus verdadeiro. Outra coisa interessante que é quando Deus está falando aqui com Moisés acerca da conquista da terra, dos povos que ele expulsaria da terra e a qual ele conquistaria, ele alerta Moisés, ele fala, olha, se você se misturar com esses povos, se você dar os seus filhos para se casar com as filhas desses povos, vocês vão acabar corrompendo a sua espiritualidade, a sua devoção verdadeira ao Deus, porque eles são um povo idólatra e vocês vão acabar indo atrás das suas práticas idólatras, e eu não quero isso. Então Deus deixa bem claro que ele não quer que aconteça quando lá na frente eles se verem tentados a essas circunstâncias. Deus sempre nos alerta, A gente que geralmente é teimoso, insiste no erro e sofre as consequências mais tarde. Deus dá a eles então algumas leis muito específicas, geralmente leis que indicavam uma consagração pessoal, como dar a ele os primeiros animais, as primeiras crias, celebrar as festas, se comparecerem diante do Senhor 3 vezes ao ano. Tudo isso são ritos para que eles não esquecessem a sua consagração a Deus. E algo muito bonito é que quando Moisés desce do Monte Sinai com as novas tábuas, dos 10 mandamentos, ele volta com o seu rosto resplandecendo. E diz aqui que toda vez que Moisés ia para a tenda, ia falar com o Senhor particularmente, o seu rosto resplandecia. Isso gerava um temor nas pessoas. É aquilo que eu já falei no comentário do capítulo anterior. Como é bom quando as pessoas conseguem olhar no nosso rosto e ver algo de diferente. Pode não ser um brilho literal, mas pode ser um brilho no olhar, pode ser a face do perdão, pode ser a face do amor, da misericórdia, e que elas possam assim contemplar o Senhor. E que coisa linda aqui o que eles vivenciaram ali, o que Moisés vivenciou, ele nem se deu conta, mas Deus estava fazendo algo através da vida dele, naturalmente. Tá bom? É isso, queridos. Deus os abençoe e até a próxima.